Boa noite. Como tem... Nossa, como não? Hoje eu tô tão confusa. Como passaram o final de semana? Bem? Eu quis falar tudo junto e aí falou como tem. Como passaram o final de semana? E as pistas do espírito? Tem ouvido ela? Porque hoje eu vou dar um testemunho. A gente tinha falado sobre, né, na semana passada, sobre as pistas que o espírito dá no momento em que a gente deixa os nossos ouvidos abertos para a percepção. Pequenos sinais, até a gente chamou de sincronicidades, né? E hoje aconteceu algo comigo que foi surreal. Foi surreal. Eu acordo, geralmente todo dia eu acordo, pego meu celular, coloco minha pantufa, meu rabinho de cabelo, vou pra sala, pego um café, né? Tomo meu cafezinho e abro alguma rede social só pra dar uma olhada, e aí depois eu vou pro YouTube pra poder dar uma olhada nos meus vídeos, né? Nos meus vídeos não os que a gente faz aqui, mas os vídeos eu gosto de assistir Nova Acrópole, o Newton Schultz de segunda e terça-feira, que ele fala sobre astrologia e tarô, ou eu tô assistindo alguma tiragem de tarô pro signo de Virgem, né? Então, hoje eu peguei, entrei no Face, sem brincadeira, eu entrei no meu Face, fiz assim, ó, só passei uma vez o dedo. E eu sigo um grupo que fala sobre mecânica quântica. Já faz muito tempo. E esse grupo quase não posta nada, né? E aí tinha uma pessoa falando assim: gente, vocês não estão entendendo. Se vocês colocarem em prática o conhecimento do Neville Goddard, vocês vão ver que ele funciona realmente. Aí eu virei e falei assim: eu não entendi o comentário da pessoa, né? Ela fez um post sobre isso. E aí eu fui abrir e todo mundo falando, não, porque é verdade, não, porque tem no YouTube. E eu falei assim, quem é essa pessoa? Né? Veio pra mim. Eu falei, quem é? Peguei e fui no YouTube, coloquei lá, Neville Goddard. Se você também quiser procurar Neville, se eu não me engano, Goddard é com 2 Ds, mas na hora que você coloca Neville Go, ele já aparece ele inteiro, tá? E aí tem um canal oficial dele. É um estudioso que já faleceu, ele é de 1905, se eu não me engano. Ele fala sobre cocriação. E ele tem 7 obras, se eu não me engano. E eu falei, tá, beleza. E fui ver, e aí vi que ele tem um livro chamado Despertar da Consciência. Eu falei assim, legal. Peguei, me inscrevi no canal, ativei todas as notificações e falei assim, mais tarde eu volto pra ver. E peguei, pra ver que eu tava no YouTube, né? Voltei pra minha página inicial e ali tava um vídeo da Clara no Vale da Luz. Se vocês gostam de leitura de tarô, eu assisto várias, né? Além das minhas próprias tiragens que eu faço, eu assisto outros também. Como se fosse um método de confirmação, né? E aí, se vocês quiserem, a Clara no Vale da Luz, ela é uma fofa, ela é de Salvador, né? Eu adoro a energia dela, ela é maravilhosa. E aí eu tava lá ouvindo e falando, e ela falando, ela falou assim, Virgem. Aí eu falei, oi, então, Virgem, eu vou fazer uma indicação pra vocês de um livro que eu indiquei semana passada para um signo, mas essa semana eu vou indicar eles para vocês também. Aí eu parei porque eu tô ouvindo, mas eu tô fazendo os afazeres de casa, né? Então eu tava lavando louça. Eu parei e fui olhar qual era a capa do livro, né?
Memória visual e auditiva juntas, eu guardo mais. Na hora que ela falou assim, o despertar da consciência de Neville Goddard. Eu falei, não. E aí você vai falar assim, não, Thaís. É porque o algoritmo viu que você pesquisou ele e aí eles buscaram algo que poderia ter essa informação. Nem sei se funciona assim o algoritmo do YouTube, mas tudo bem. Só que não. Esse vídeo ele não foi feito hoje. Esse vídeo foi feito ontem. Foi feito no domingo. Eu tô no Paraná. Ela tá em Salvador. Veja a distância geográfica. Eu vi a postagem e a postagem do grupo da mecânica quântica foi hoje de manhã. E aí você vira e fala, meu Deus do céu. Eu falei assim, tá bom? Peguei, fui no YouTube, que eu tinha me inscrito dele, né, o oficial, e fui ouvir as palestras. Tá vendo como as pistas do espírito vão ficando cada vez mais escrachadas na sua cara? É o que eu tinha falado, é 1 quilo de presunto na tua cara que você vira e fala, tá, eu já entendi, eu tô vendo ele agora. E tudo vai conectando, Eu gostei bastante, né? A única coisa que me cansou foi que o canal, quem fala, quem lê ou quem traduz as palestras não é uma voz humana, é uma inteligência artificial, né? Tipo aquelas vozes do Google. Então, como ele não para, ele não tem a pontuação, não tem a entonação, acaba ficando cansativo, sabe? Mas eu já busquei o livro, já fui ver. Então, é um livro que a gente não pode fazer apresentar ele, né, por causa dos direitos autorais, sem a devida, como fala? Autorização, né, senão a gente viola direitos autorais, mas é uma coisa que eu vou estudar e tendo alguma informação compatível com o que a gente está falando, eu vou trazendo, né? Lembrando que a nossa jornada do mago, ela está acabando. Hoje a gente está na 19ª lição, então só falta a 20ª. E aí eu vou contar para vocês uma passagem, que é a última passagem, que é a busca do Santo Graal, que é muito interessante, tá? E aí a gente já não tá mais falando do Arthur. O Merlin, ele aparece com muita força nessa última parte do livro, e 2 cavaleiros da Távola Redonda também. Então vai ser bem interessante essa live. Ela vai ser, hoje é 19, amanhã vai ser o 20. É isso? 19, 20. Dia 19. Nossa, tá certo? Peraí. 19 é hoje. Isso, 19 hoje. 20 amanhã, que é 18. Vai ser no dia 19, tá? A nossa última live da Jornada do Mago vai ser no dia 19 de abril. Se você tá acompanhando comigo, né? Estamos em 2023, prazer. Se você está assistindo depois, com certeza já tá lá no YouTube, então você não precisa nem se preocupar. Deve estar lá no na nossa playlist da Jornada do Mago, tá? Se você tá me assistindo agora, né, acompanhando em abril de 23, dia 20, nós temos a entrada da lua nova no signo de... Estaremos entrando no signo de Touro, certo? E dia 20 é um dia muito especial, porque vai ser o nosso primeiro eclipse solar. Primeiro eclipse solar.
Não, desculpa, não vai ser lua nova em touro, não. Vai ser lua nova em outro signo. A gente vai mudar pro sol em touro, né? Daqui a pouco. Então, essa semana, ela vai ser cheia de coisas, cheia de informações. Eu não vou ficar falando muito sobre o dia 20 hoje, porque senão a gente vai se estender e vai perder a finalidade da lição de hoje, tá? Porém, o que eu posso deixar claro é, dia 20 nós temos um eclipse solar com a entrada da lua nova, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui aberto o meu calendário. Se eu não tiver, não tem problema, tem aqui. Eu já até falo em qual signo que vai entrar a lua nova. Dia 21 a gente tem a entrada do Mercúrio retrógrado, tá? Então eu tô pensando em fazer uma live sobre isso no próprio dia 20, tá? Mas não entrem em pânico com o que as pessoas estão falando no dia 20. Não tô menosprezando nada, tá? Eu só tô falando que nada é 100% negativo. São oportunidades que a gente tem para aprender, para abrir os olhos, para despertar. E vai ser realmente uma separação, vai ser uma separação muito grande. Porque as pessoas que tiverem dentro de si a índole de fazerem o mal, de desejarem o mal, isso vai ser aflorado com esse eclipse solar. Lembra que o sol é aquela lanterna que a gente coloca em cima pra gente ver o caminho. Então a gente vai conseguir ver as pessoas pelo que elas realmente são. Lembrando que o sol também é o nosso regente coletivo. E ele tá trazendo abertura de consciência. E a lua é o regente individual, que vai trazer pra gente a nossa intuição. Então, algo que eu posso te dizer agora, nesse momento. Se no dia 20 você sentir no seu coração de que você não deve sair, ouça sua intuição. Não fique presa ao medo dos outros. Silencia o externo e ouve. Pergunta para você mesmo: o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Se você estiver aberto, os sinais, as pistas do espírito, elas vão aparecer. Entendeu? Não fique se sujando com a energia de medo que eles estão tentando empurrar a goela abaixo. Não faça isso. E só fazendo aqui o adendo, a lua nova vai ser no signo de Áries, tá? Mas vai ser mais ou menos na hora do eclipse. Tá bom? E o eclipse vai passar na Oceania, tá? Pelo menos pela última vez que eu vi é isso. Mas no dia 20 eu trago mais informações, tá bom? Vai ser quase o último dia, né? Vai ser o último dia da lua em Áries, porque dia 21 ela já entra em Touro, tá bom? Lua entra em Touro. No mesmo dia ela entra em Touro. Ela fica até 1h12. O eclipse, ele vai ser... É que aqui eu não tenho... Eu não tô com ele aqui. Mas vai ser por volta disso que o eclipse vai acontecer. Mas vai ser de manhãzinha, né? De madrugada, na verdade. Para eles vai ser de tarde, né? Oceania, se a gente pega 12:12, Oceania é ali perto do Japão, né? Então, para eles ainda vai ser durante a tarde. Reze. Não com desespero, mas reze com amor. Peça com amor. O amor é a resposta
de muitas coisas, tá bom? Na sexta-feira eu tinha falado para vocês, tinha mencionado sobre a Sutra da Seichonaye, onde ela tem partes que ela fala que a doença não existe, a morte não existe, né? Só que a Sutra, né? A Sutra Sagrada, ela é isso daqui. Ela é fininha, mas na hora que você começa a ler, você precisa ler tudo. E se eu ficar lendo tudo aqui, vai ser difícil, tá? Mas uma parte que é interessante, ó, essa sutra é muito legal. Se você não conhece a Seichonaye, depois você joga no YouTube Seichonaye do Brasil. É uma filosofia de vida, volto a dizer, não é uma religião. Uma filosofia japonesa que veio através do mestre Masaharu Taniguchi, tá? Ele já falecido, escreveu muitos livros. Ele tem a Sutra Sagrada e ele tem o Shinsokan. Se você entrar no YouTube, você vai ver palestras, né? Os palestrantes, eles têm enfoque nos próprios livros do mestre, mas também tem a leitura da Sutra, se você tiver interesse em ouvi-la integral. Se você quiser, coloca aqui nos comentários, que aí eu faço um vídeo só com áudio, né? Da leitura da Sutra Sagrada. É uma oração, né? É a forma de você fazer o religare, tá? E aí uma parte interessantezinha. Mestre, esclarecei a natureza real do homem. Responde o anjo, porque essa daqui é uma conversa entre o anjo e o humano. Responde o anjo: o homem não é matéria, o homem não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular, nem é o conjunto de tudo isso. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem, e o homem é luz emanada de Deus. Muito a ver com o que a gente está estudando pela jornada do mago, né? Ele fala que o homem é espírito, o mago fala que o homem é espírito, é vida, é imortalidade, porque a morte não existe. A gente conversou sobre isso na sexta-feira. O homem verdadeiro, porque é espírito, porque é amor, porque é sabedoria, porque é vida, é incapaz de pecar, é incapaz de adoecer, é incapaz de morrer. Tanto o pecado como a doença como a morte nada mais são do que pesadelos vossos. É ilusão. É algo que foi imposto, é algo que colocam na nossa mente de que é isso, para que a gente siga uma regra que talvez não seja um dos mestres, mas talvez seja do humano para controle, né? Aí eu vou falar um negocinho que todo mundo fala, é aquele negócio bem que você fala, ai, que coisa chata de ouvir isso. Mas ouça de novo, mas presta atenção. Jesus não era católico ou cristão. Maomé não era islâmico, né? Muçulmano, Maomé. Buda não era budista. Krishna não era hinduísta.
seres muito evoluídos, muito, muito, muito evoluídos. Não precisavam de uma religião para transmitir o conhecimento e a palavra de paz.
abençoar bastante, porque é impossível. Nenhuma das lives deu problema nenhum. Hoje é um sinal, né? É pra continuar, não é pra desistir. Esse é o sinal. Pelo menos pra mim, é essa a sensação que eu tenho. Independente da confusão, do barulho, das interrupções, continue. Continue. Então vamos lá, uma pessoa com uma má índole, ela precisa de um dinheiro. Ela não tem emprego, ela não tem pra quem pedir. E ela vira e fala assim, você quer saber? Tô um pouco mais aqui, se. Ela vai e arranja uma. Entra e assalta o mercado. Ela precisou se esforçar. Muito pelo contrário, se você acha que isso não gera esforço, gera, porque ela tem que sair da casa dela, ela tem que ir buscar. Aonde tem isso? Ela tem que ter essa ligação com essas pessoas e fazer esse ato. É um esforço, porque ela precisou correr um risco de vida para conseguir sei lá quanto. Porque ela pode entrar numa loja que não tenha tanto dinheiro ou não. Existe um esforço. Enquanto uma pessoa que tá ali, olha, faz, eu só sigo. Abre pra mim as portas que eu vou. Ela não tá tendo aquele desgaste, porque ela tá acreditando. Aí eu não concordo com você, Thaís. Não tem problema. Sem problemas nenhum. O mago, ele não se esforça para conseguir o que ele quer. Lembra-se disso. Ele não se esforça. Processo de cocriação, você não se esforça. Você não fica preso àquela situação o tempo todo. Você simplesmente fala, é meu. Já é meu. Quem falou? Eu. E quem é você? Deus. Certo? É isso. Quando visto pelo que realmente é, o desejo expressa sua necessidade suprema de se reunir à perfeição. Desde o momento em que você nasceu, nunca houve a esperança de que você se sentisse realizado através de conquistas, posses ou status. Nada externo jamais irá funcionar. Não importa o quanto você tenha de dinheiro. Não importa. Se você não cuidar primeiro das coisas espirituais, é aquele velho ditado que todo mundo já ouviu e eu já falei antes. Cuide primeiro das coisas espirituais, do espírito, e o resto lhe será dado por acréscimo. Porque, de novo, nós não estamos aqui somente para experienciar uma vida de futilidades, de compras, de banalidades, de depravações. Aqui não é esse lugar. Se você acha que esse lugar é aqui, você veio pro lugar errado. Né? Ou você acha que você tá no lugar errado, porque ninguém desce pra cá sem ter aquele currículo, ó. Currículo bonito. Só que as pessoas vêm sem memória, não conseguem lembrar o que tinha que fazer e aí fica fazendo besteira, né? Porque os desejos, pra ficar mais fácil, os desejos, eles não podem ser rolhas para tapar o seu queijo. Imagina um queijo. Gouda. Sabe aquele queijo que é todo furado? Acho que é um queijo Gouda. Ele tem vários furos.
Imagina que você é esse queijo. Você tem buracos. E eu já explico por que esses buracos. Você tem buracos. E aí você vira e fala assim, não, esse carro do ano vai me fazer feliz. E aí você pega uma rolha e enfia no buraco. Aí você fala assim, não, ter 3 casas de praia vai me fazer feliz. Aí você enfia num outro buraco. Não, porque ter poder vai me fazer feliz. Aí você coloca no outro buraco. Isso é um queijo? Você consegue comer aquilo? Vai mudar a consistência física do queijo? Aquelas rolhas vão se tornar queijo? E ele vai se tornar completo? Não. E para comer o queijo, você precisa fazer o quê? Tirar as rolhas. E ele vai continuar sendo um queijo com furos. Entendeu? E eu já explico a questão do furos. Já explico. Segura aí. Segura. O Merlin pergunta assim, o que há de errado em querer mais desse mundo se vale a pena querer tanto? Vale a pena a gente querer as coisas, porque só assim a gente consegue subir os nossos degraus. Se você não quisesse um Instagram, você não tinha entrado na conta. Se você não quisesse estar aqui comigo, você estaria fazendo uma outra coisa. Se você não quisesse internet, você não estaria vivendo no mundo tecnológico. A luz é fruto de um desejo. As fábricas são frutos de um desejo. Certo? Considere o desejo como a disposição de receber o que Deus quer dar. Então, Ele quer dar isso para você. Certo? Eu não tenho filhos, mas eu tenho um irmão mais novo. Então, por exemplo, ele precisa de uma roupa. Eu e a minha mãe, a gente pega e vê, e vai, e compra, e incentiva a comprar o melhor. Vai sair, precisa de dinheiro, a gente vê, a gente dá. É mais ou menos o que Deus faz. Deus é um pai. E ele não vai deixar que o filho dele, ou a filha dele, ande maltrapilho, passe fome, passe necessidade. Ele quer dar tudo isso, educação, boa formação, porque educação e formação é diferente. Certo? Ele quer dar isso. Só que nós, porque eu vou me incluir também, nós acreditamos que nós não merecemos isso. Então, o dar de Deus acaba ficando limitado. Porque se a gente tivesse a mente de um mago, as pessoas não passariam fome. As pessoas não passariam necessidade. Ai, mas e o karma que a pessoa tem? Talvez ela tivesse que pagar de uma outra forma. Talvez não existisse karma se lá do começo a gente já tivesse as nossas lembranças. Certo? Porque foi ensinado pra gente uma história, só que também existe uma outra história, né? Que as pessoas ouvem e acham que é brincadeirinha, né? Atlântida, Lemúria, Atlântida caiu, a Lemúria caiu,
Os que sobreviveram foram para o Egito, foram para a Itália, né? Nós somos descendentes desses povos. Eles já carregam o karma. Só que se a gente lembrasse que a gente estava lá em Atlântida e a gente ajudou a afundar, será que a gente já não estaria fazendo diferente? Será que esse ciclo de samsara ele já não teria acabado? São vários questionamentos. Mas a questão primordial é: um pai não quer que o filho passe necessidade. Não. Entendeu? E eu posso falar isso porque, mesmo sendo irmã mais velha, eu cuido dele como se fosse meu filho. Eu cuido. Carinho, atenção. Então, não desejaria nada de ruim. Sempre busco dar o melhor. Entendeu? Então é isso. Só que aí a gente fica parado, trancado dentro do nosso quarto e a gente só recebe fatias limitadas do que é a grandiosidade do que ele quer nos dar. E o caminho do desejo é o caminho mais rápido para Deus, viu? Ouça. O Edwin pergunta para Merlin por que Deus não simplesmente providenciou um caminho que ligasse diretamente a ele. E aí o Merlin fala, mas ele fez isso. O desejo é o caminho direto, pois não existe um caminho mais rápido para Deus do que os seus desejos e a necessidade. Porque Deus lhe daria algo antes que você desejasse. Quando você examina seus desejos e emite um julgamento negativo com relação a eles, você alguma vez já se perguntou por que faz isso? Julgar o desejo significa criticar a origem dele, que é você mesmo. Temer o desejo significa que você tem medo de si mesmo. Presta atenção, julgar um desejo significa criticar a origem dele, que é você. Temer o desejo significa que você tem medo de si mesmo. O problema não diz respeito ao desejo, e sim ao que acontece com os seus desejos quando seus desejos são bloqueados ou frustrados. E aí começam as lutas e as críticas. Certo? E aí a gente vai voltar na questão do queijo. Por que o queijo? Mesmo ele tendo o carro do ano, 3 casas de praia, poder, porque existe um vazio espiritual. Existe um vazio espiritual. Vamos pegar o queijo. Ele tem vários vazios espirituais e ele tenta preencher com uma rolha que não é um queijo. Ah, mas então eu vou cortar uma rolha de queijo e enfiar ali. Não é a mesma coisa, porque você está montando. Na hora que você for levantar e virar ele de ponta cabeça, os buracos eles vão se soltar. Certo? O vazio espiritual não foi criado por desejarmos coisas materiais. As coisas externas não podem satisfazer as necessidades espirituais. E a gente volta lá. Primeiro, cuidar das coisas espirituais e o resto lhe será dado por acréscimo. O material, o externo, ele é dado para você. Depois que você vira e fala, eu sei quem eu sou, eu reconheço o meu potencial,
Eu entendo que eu sou um espírito. Eu entendo que eu tenho o meu eu superior, que é o eu sou. Eu estou conectado com tudo e com todos. Eu entendo que não existe separação. Eu entendo de que eu sou responsável pela minha realidade. Porque quando a gente fala de necessidades espirituais, não é ficar ajoelhado numa igreja, amém, 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 amém. Lembra que eu falei, as igrejas vão cair, as religiões vão cair. Espiritual não é religião. Espiritual é você entender que você é um espírito. Que você veio aqui para fazer um trabalho espiritual. Você veio aqui para despertar o máximo de pessoas possíveis. Você veio aqui para uma escola em um nível quase de PhD, vamos dizer assim, para se transformar em mestre ascenso. É esse o desejo do espírito. Lembra que eu tinha falado? Você deseja uma coisa. Deseja uma casa na praia. O que o seu espírito deseja? Ascensionar. Tá vendo que se você ascensiona, você tem a possibilidade de atravessar dimensões, universos, vai ter uma vasta noção de conhecimentos que uma casa na praia vai ser algo tão banal. Você pode ter uma casa na praia em Júpiter. O que você acha? E passear em Ganimedes. Que, pra quem não sabe, Ganimedes é uma das luas de Júpiter, tá? A mais conhecida. Então, de novo, espiritual, espírito. Beleza? Não se preocupe em se tornar um buscador de Deus. Você tem sido um buscador desde que nasceu. Só que no início, o Deus que você buscava eram os brinquedos, depois a aprovação, depois o sexo, o dinheiro, o poder. E você desejou e teve grande paixão por eles. Mas você tem que entender que as coisas vêm e vão. Os brinquedos vão. A aprovação vai. O poder vai. O problema tá não no desejo, mas no apego, a vontade de agarrar-se a alguma coisa quando o fluxo da vida quer que você desista dela. Por isso que o Arthur, lá no começo, fala que vai ter um momento em que ele vai abandonar a coroa. Porque não vai ser mais necessário, vai ser inútil, igual uma boneca de palha. Entendeu? Quando a gente fica muito apegado a alguma coisa, a gente não consegue progredir. Né? E um exercício bem simples que você pode fazer é o que você deseja muito hoje. Para, fecha os olhos e pensa o que você realmente deseja do fundo do coração. Imagina você conseguindo, você obtendo esse sucesso. Como você está se sentindo? Provavelmente muito bem. Agora eu quero que você pare e volte num desejo que você teve que era muito forte no passado. Muito, muito forte. E que você conseguiu atingir. Qual é o sentimento que você tem de buscá-lo? Já é menor do que o desejo que você tem hoje. Lembra quando você tinha um problema muito grande quando você era pequeno? E você fala, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, que é impossível. E aí você resolve, você cresce, e aí você olha pra trás e fala, nossa, mas isso aqui era tão bobo.
É a mesma coisa. Não é porque é boba, eu tô falando que era simples de ser resolvido. Mas para uma criança é algo monstruoso. Os desejos, eles vão aumentando de patamares. Antes você só queria uma Barbie. Hoje você quer uma casa na praia. O valor monetário acaba tendo, né? Pequeno, assim, bem pequenininho. A diferença monetária entre uma Barbie e uma casa na praia. E o mago entende que os desejos, eles têm impulsos evolucionários. Lembra o que eu falei? A luz foi um desejo. A construção que a gente tem hoje de casa foi um desejo. A internet que a gente tem foi um desejo. Se as pessoas simplesmente tivessem aceitado, não, lampião tá bom, não precisa de mais isso não. Deixa pra lá, a gente usa um lampião. A gente ainda estaria usando lampião, vivendo em casa de madeira, com aquelas frestas grandes assim, sem internet. Porque o lampião serve. Viver preso a um século muito, muito, muito antigo. Então o desejo, ele é a forma, ele é o início, ele impulsiona. Sem desejo as pessoas morrem, as pessoas se deprimem. Por isso que quando a gente fala com uma pessoa depressiva, ela fala que ela não tem mais desejos de nada. Ela não tem vontade de fazer nada. Tá vendo que o desejo, ele não é ruim? E aqui eu vou te explicar. Quando aquele desejo de esfregar a cara do amiguinho no asfalto quente aparece. E o porquê que isso acontece? Por causa dos nossos modelos. Quando a gente tinha um desejo e a gente teve um modelo positivo quando crianças, né? Os pais incentivaram, os pais aplaudiram, os pais estavam presentes. Você vê que aquilo é possível, que você consegue fazer. Você não cria crenças limitantes. Você não tem os condicionamentos, aqueles condicionamentos impostos de que não tem dinheiro, você não é bom o suficiente, ou isso nunca vai dar certo. Então, produz felicidade. Você é um queijo completo. Vamos continuar na base do queijo, tá? Só que, e quando o modelo não é positivo, ele é negativo, né? A noção oposta são gravados na memória do bebê, ou seja, os seus desejos são vergonhosos e apenas relutantemente satisfeitos. O desejo não se desenvolverá de uma maneira saudável. Em anos posteriores, o adulto continuará a tentar se realizar nas coisas externas. O adulto continuará, as coisas externas, a precisar cada vez mais de poder, dinheiro ou sexo para preencher um vazio que foi criado no seu senso do eu quando bebê. O próprio senso de ser da pessoa é julgado como errado. Você consegue entender que muita coisa que a gente vive por causa de um condicionamento que aconteceu na infância? Então meus pais estavam errados? Não, eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento. Como você pode reverter isso? Técnica de Ho'oponopono. Indico o Ho'oponopono para isso. Certo? E aí vai começando aqueles transtornos, né? O meu TCC na época da faculdade foi sobre o transtorno de personalidade antissocial. Porque essas pessoas, elas, quando cometem crimes, elas não podem ser presas.
em presídio convencional, porque elas são tão manipuladoras que elas conseguem convencer os outros presos a brigarem entre si. Já teve casos, brigarem entre si e se matarem. Entendeu? Então eles precisam ficar em um local separado. Manicômio? Não. Existe um negócio chamado medida de segurança. E eu fiz um trabalho sobre isso. Se você não sabe, né, o transtorno de personalidade antissocial, vulgo psicopatas, são pessoas que tiveram abusos extremos na infância. Então eles buscam sempre essa validação do eu, porque o senso dele foi julgado como errado. E ele ficou tão maluco da cabeça que ele acha que ele é uma pessoa desprezível, horrível. E o Dr. Hewlett, ele conseguiu curar uma ala do manicômio psiquiátrico do Havaí somente com o Ho'oponopono. Eles ficaram curados, conseguiram trabalhar. Não existe mais a ala de psiquiatria nesse manicômio, não existe. Acabou. Certo? E então, será que a gente realmente tem que tratar eles como animais? Ou será que a gente pode ajudá-los a enxergar que eles não são pessoas ruins? Que o ser deles que foi julgado errado pode ser julgado correto? Ter um lado positivo? Certo? Não estou passando a mão na cabeça de ninguém falando que, ai, coitados, então é por isso que eles cometeram. A gente tem sim a karma, causa, lei e efeito, mas eu não posso, eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém dizendo que foi por isso então que eles fizeram isso. Tem pessoas que abusam, né? Não buscam ajuda. Os que estão ali presos, eles conseguem ser reabilitados. Os que estão por aí cometendo crimes ou sendo soltos sem que eles estejam realmente reabilitados são um perigo para a sociedade. Certo? E a gente sabe de pessoas que estão sendo soltas, que têm esses traços e que a gente sabe que eles não estão 100% reabilitados. Não do jeito que a gente desejaria. Eles não conseguiriam ser humanos, entre aspas, normais. Certo? Podem voltar, sim, a cometer crimes. A gente não vê vários bandidos que são presos, ficam 10 anos na cadeia, saem da cadeia e cometem de novo o mesmo crime? Então é por isso, os desejos eles vão ficando deturpados, porque o eu tá deturpado. Entendeu? E aí você vê que essas pessoas também não têm um amparo espiritual. Volto a dizer, não é religião, é espiritual, é o conhecimento, é o entender, tá? É de vital importância que você se harmonize com a natureza do seu desejo, que compreenda que no plano divino todos os seus desejos estão destinados a se tornarem realidade. Deus não está impedindo de ter uma coisa ou tudo que você queira. É você que bem no fundo acredita que não merece uma coisa ou tudo. Sem auto-julgamento, esse auto-julgamento cria bloqueios no fluxo natural da vida. Mas tão logo esses entendimentos são removidos, o caminho do desejo transforma-se em alegria,
por ser o trajeto mais curto e natural em direção a Deus. Nenhum desejo é trivial, porque cada desejo encerra um significado espiritual. Cada um deles é um pequeno passo em direção ao dia em que você desejará a suprema realização, que é conhecer sua natureza divina. Então, todo desejo tem, no fundo, um desejo espiritual. É algo que a gente tem que parar e pensar. Eu estava assistindo um vídeo da professora Lucilena Galvão e ela fala sobre os desejos e ela fala que a gente precisa ver se é bom, justo e honesto e correto. Se isso ressoa com você. Porque querer só por status, você já tá nesse lado deturpado. Você nunca quer algo só porque eu quero. Se você pensa também no coletivo, a rapidez com que algo vem pra você é maior. A gente tá na era de Aquário. Então, eu quero um exemplo. Vamos lá, eu quero um carro bom para que eu possa me deslocar para vários locais para eu poder exercer minha profissão com tranquilidade. Entendeu? Quero dinheiro para poder ficar tranquilo em como pagar as contas, para eu poder estudar mais, me aperfeiçoar mais, para ajudar mais pessoas. Sempre lembrando do espiritual. Não seja um queijo com furos. Busque ser um queijo completo. Certinho? Então, a gente fica por aqui hoje, tá? Amanhã, lembrando, vai ser a nossa última lição e no dia 19 vai ser o caminho para o Santo Graal, tá? Também do Deepak Chopra. E uma coisa que eu esqueci de dizer lá no começo, que eu costumo dizer e eu vou falar agora. Se você tá me assistindo aqui pelo Instagram, não esqueça de deixar o seu coraçãozinho como forma de agradecimento, tá? Envie esse vídeo para algum amigo, para alguém que você ama. Se você estiver me assistindo lá no YouTube, não esqueça de deixar o seu like também, como uma forma de gratidão pelo meu tempo, pela minha disposição aqui. Eu sempre faço isso com muito amor e com muito carinho. Tenha certeza, se você está inscrito no nosso canal, ative todas as notificações ali no sininho, tá? Mesmo acabando a Jornada do Mago, nós iremos colocar conteúdos sempre que possível no YouTube também, tá bom? E o livro, se você quiser